Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto hoje dia 10 de janeiro de 2023. Como vocês devem estar vendo aí no título, a gente vai falar dessa alta do mercado, principalmente de duas criptos das que mais valorizaram recentemente, como foi o caso da Lido e da Gala Games, né? Pelo menos até ontem de noite, quando eu preparei essa pauta aqui, elas tinham se valorizado muito. Não sei se já teve uma correção, porque eu vi que algumas já estavam corrigindo no mercado. Vou voltar a falar um pouco também sobre o cenário macro. Então a gente teve a divulgação de dados importantes do desemprego lá nos Estados Unidos, né, no mercado de trabalho, mas ainda assim a gente também teve um aumento de índices de bolsas de valores tradicionais, igual a Nasdaq, por exemplo, e isso pode ter ajudado a fazer esse aumento de preço no mercado cripto também. E, por último, a gente também vai falar de uma corretora que tá deixando os investidores um pouco mais receosos, né, que é a Huobi. A gente já tinha, eu acho, até falado um pouco sobre ela aqui, mas vou passar de novo por algumas consequências que ela está sofrendo agora, como é um resultado de algumas movimentações estranhas que tinham sido feitas, muitos saques sendo realizados, talvez até uma espécie de corrida dos bancos que estava começando ali, né? Bom dia aqui para Maria Isabel, bom dia para o Daniel aqui, bom dia Guilherme, bom dia Toninho, bom dia Lucas também. Vamos começar aqui então. Primeira cripto que a gente vai falar agora é sobre a Lido Finance. A Lido recentemente encerrou o período de vesting dela. Aqui eu estou mostrando para vocês o Twitter do Gabriel Birs, que é o analista aqui do fundo de investimentos da gestora da Mercúrios, e ele está falando justamente sobre isso, né? A Lido valorizou mais de 100% depois que teve a divulgação dessa notícia. Esse gráfico aqui é bem interessante, que eu estou mostrando para vocês. Isso daqui é o vesting schedule, né? É mais ou menos a previsão de quando que os tokens Lido eles são liberados para negociação. Então, normalmente, quando o investidor privado, um fundo de venture capital, né, que são esses investimentos de alto risco, ou então algum participante muito importante do projeto, ajuda ele lá no comecinho, ele ganha uma certa quantidade de tokens, mas esses tokens eles só são liberados depois de um determinado período para garantir que aquela pessoa ela vai ter um alinhamento de interesses para continuar ajudando o projeto a crescer, porque senão ela já consegue vender aqueles tokens logo de cara ali e ela pode acabar não tendo mais esse alinhamento de interesses, né? Então, normalmente é para isso que serve o vesting, apesar de que eu agora não sei exatamente se esse é o caso da Lido, tá? Também existem vários outros tipos de vesting, mas o importante aqui é entender que era uma quantidade de tokens que poderiam ser liberados no mercado. Só que isso aconteceu e o vesting, ele é uma espécie de risco, né, que é precificado pelo mercado, então todo mundo pensa, poxa, quando o vesting for liberado, pode ser que a gente tenha várias dessas criptos sendo jogadas no mercado de uma vez só. Só que nesse caso aqui, como isso não aconteceu, então passa a ser um risco a menos para essa cripto, né? E com essa nova reprecificação do mercado, acabou que a Lido Finance acabou respondendo de maneira positiva, né? Até o Guilherme aqui comentando com a gente, olha, a LDO subiu muito essa semana. E aí, uma explicação que ajuda a entender isso também é essa daqui que foi compartilhada pelo Conor, que é um analista bem importante ali de Lido, e que mostra inclusive alguns gráficos da Caico, que eu também vou mostrar quando a gente for falar aqui da Huobi, né? Mas basicamente parece que o mercado ele estava com muita pouca liquidez e isso já estava acontecendo com várias outras altcoins, tá? Não é só o caso da Lido. O que é pouca liquidez? Significa que tem poucas criptos sendo negociadas, um baixo volume, e aí se a gente tem um baixo volume, né, poucas criptos para serem compradas e vendidas, pouco capital entrando ou saindo daquele mercado já é o suficiente para poder derrubar muito ou aumentar muito o preço, né? Ou seja, o preço ele fica muito mais sensível quando a gente tem esse cenário de baixa liquidez. E aí ele fala que justamente isso, olha, a gente tinha baixa liquidez e aí o mercado ele não aguentou de uma vez só essa demanda que veio, que nem foi uma demanda estrondosa, digamos assim, mas como a gente tinha uma liquidez muito baixa, ela causou esse impacto muito grande no preço, tá? A Lido é uma das criptos que a gente
tem acompanhado mais de perto, digamos assim, até porque quando a gente estuda Lido, a gente consegue entender muito sobre a Ethereum também. Os mesmos indicadores que a gente olha para Lido vão ajudar muito no nosso estudo de Ethereum, né? Principalmente indicadores de quanto que está sendo depositado em staking, quanto que está sendo movimentado em staking líquido, como que os validadores estão se comportando, né? Qual é a principal distribuição das pessoas que estão fazendo o staking na rede da Ethereum e garantindo a segurança da rede da Ethereum, porque quando a gente olha isso, a gente diretamente também está estudando o próprio mercado da Lido. Não porque a Lido e a Ethereum sejam concorrentes, né? Mas para quem não está mais acostumado com como que essas duas criptos interagem, a Lido é como se fosse um portal que você usa para poder colocar os seus Ethereums em staking, né? Ethereums que vão garantir a segurança da rede da Ethereum, só que a Lido ela facilita isso principalmente para o pequeno investidor que não tem os 32 Ethereums que seriam necessários para poder fazer esse staking por conta própria. E ela também facilita, digamos assim, aquilo que a gente chama de staking líquido. O que é o staking líquido? É quando você quer colocar sua Ethereum em staking, mas você quer poder retirar ela no momento que você quiser. Só que lá na rede da Ethereum, esse mecanismo, esse ciclo completo ainda não está pronto. Então a Lido ela faz aquele sistema que você deposita o seu Ethereum e ela te dá um comprovante desse depósito. E aí, por conta disso, muitas pessoas também optam por ela, né? Inclusive porque ela faz isso de maneira descentralizada, diferentes de corretoras, né? Que também oferecem esses dois benefícios de você precisar de menos capital e de conseguir movimentar esse representante do Ethereum que você colocou em staking, mas que essas corretoras elas fazem isso de maneira centralizada, diferente do caso da Lido, tá? E é uma cripto que tem deixado a gente otimista em alguns sentidos, apesar de um pouco mais, não vou dizer preocupado, mas um pouco mais em dúvida em outros, né? Até porque a gente ainda quer ver como que ela vai responder a essa concorrência de corretoras centralizadas e também como que a Lido Finance vai responder quando a gente tiver a liberação gradual, obviamente, dos Ethereums que estão em staking, né? Apesar disso, por si só, não ser motivo para o modelo de negócios de Lido acabar, né? Até pelo contrário, a gente pode ter um benefício desse modelo ou um malefício, a gente realmente tem argumentos bons dos dois lados e estamos acompanhando como que isso vai se desenvolver, tá? Lido DAO, sim, exatamente, tá? Esse token aí, viu, Adriano? Uma outra cripto aqui que eu queria puxar para vocês é a Gala Games, tá? A Gala Games também se valorizou muito, né, nesses últimos dias, tá? Se valorizou acho que 300%, se não me engano. E isso teve muito a ver com duas notícias, tá? A primeira notícia é que eles adquiriram um estudo de games mobile. Então, para quem não conhece a Gala Games, ela é como se fosse uma plataforma de jogos de maneira descentralizada. É uma simplificação do modelo deles, até porque nem eles mesmos têm uma transparência tão grande de como que é essa infraestrutura, pelo menos até onde eu tinha estudado quando eu analisei ela. Eles não tinham essa transparência, tá? E se eles adquirem agora um estúdio de desenvolvimento de jogos mobile, ou seja, jogos para telefone, isso pode, obviamente, ajudar eles a expandirem muito a base de usuários em um cenário que toda essa movimentação desse certo, né? Ou seja, se eles conseguirem colocar jogos para celular dentro da plataforma deles. A grande questão aqui é que eu ainda não vejo essa clareza tão grande de como que esses jogos mobile eles vão ajudar a agregar valor para o token Gala, tá? E principalmente como que o token Gala ele vai dividir essa captura de valor com as criptos próprias dos jogos, que é uma coisa que existe no ecossistema da Gala Games, tá? A gente tem jogos que têm criptos próprias. E eu também não vejo uma clareza tão grande de como que eles vão dividir esse poder de processamento para poder rodar esses jogos, né? No caso dos jogos principais que a Gala Games tem para computadores, eles têm nodes, né, ou seja, núcleos de processamento, unidades dessa rede específicos para cada um dos jogos, né, e eles funcionam em computador. Não sei como isso vai funcionar no caso dos jogos mobile, tá? Então é aquela velha história com relação à Gala Games que eu sempre falo aqui com vocês, olha,
É um projeto muito ambicioso, mas a gente está fora dele porque não tem essa clareza tão grande de como que vai funcionar essa infraestrutura e principalmente de quais pontos que vão capturar e agregar valor dentro desse ecossistema, né? Apesar de que a notícia isoladamente da Gala adquirindo um estúdio de jogos mobile é uma notícia legal, né? É uma coisa interessante, assim. Óbvio, caso eles estejam de acordo com esses fundamentos, tá? Deixa eu ver aqui, né? E o Sentinela aqui falando, olha, o problema da Gala é o supply, a gente também tem algumas coisas meio estranhas ali nesse sentido de oferta do token, tá bom? Bom dia aqui pro José Wilson, que chegou também. E a segunda notícia sobre Gala, que também apareceu aqui pra gente, e que aí é um pouco mais especulativa, digamos assim, é que a Gala Games, pelo menos um dos desenvolvedores da Gala Games, disse que eles estão tentando fechar uma parceria com o The Rock, né? Aquele ator lá muito conhecido. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Senão eu vou tentar achar aqui para poder mostrar para quem não estiver reconhecendo pelo nome. Mas basicamente por conta dessa parceria que foi anunciada não tão oficialmente, digamos assim, né? Aqui compartilhar minha tela para poder mostrar para vocês aí a foto dele, né? Eles teriam fechado essa parceria com The Rock e aí eles poderiam usar esse marketing junto com alguns filmes que estão para ser lançados e aí com base nessa especulação o token Gala ele também subiu bastante, né? Obviamente também tem esse cenário de baixa liquidez que várias outras altcoins, igual o caso da Lido, também estavam passando. Mas assim, o fato de ter uma celebridade ajudando ou não a fazer propaganda ou marketing para alguma cripto não melhora os fundamentos dela, né? E agora, para a gente poder falar de macroeconomia, eu vou puxar primeiro aqui. E aí, pessoal, vão mandando as dúvidas de vocês aí, que eu já vou puxar elas aqui e responder elas para vocês, né? Ah, inclusive, eu acabei de falar sobre Lido e sobre Gala. A Lido é uma das criptos que a gente tem lá na nossa carteira. Obviamente, a gente tem uma percentual dela lá na nossa carteira, inclusive né, na nossa carteira da Mercúrios Pro. Até porque a gente está balanceando, né, esse cenário de risco e retorno que a Lido pode trazer. E se você quiser ter acesso à carteira da Mercúrios Pro, que a gente tem todas as nossas criptos lá, junto com o nosso curso completo de análise fundamentalista em cripto, com suporte especializado para poder tirar todas as suas dúvidas, clica no link aqui embaixo que você vai conseguir falar com um dos nossos especialistas sobre a Mercúrios Pro. E caso você tenha interesse, ele vai poder tirar todas as suas dúvidas e, né, te contar mais sobre como ter acesso a tudo isso, tá? O link está aí na descrição, você já vai cair diretamente lá no WhatsApp do Caio Coelho, que é uma pessoa aqui da nossa equipe, e também tá aí nos comentários, viu, pessoal? Agora sim, vamos falar aqui de macroeconomia, né? Vamos para o próximo tópico aqui. A gente tinha visto na semana passada, no dia 6, a divulgação do payroll do lado dos Estados Unidos, né? O payroll que é o relatório de empregos sendo gerados, e a gente também teve a divulgação da taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. De maneira geral, né, esses dados, junto com alguns outros de emprego que também saem no mesmo dia, né, com relação a salários e tudo mais, eles não foram tão claros assim em uma só direção, né, tão drásticos assim, mas eles puxaram um pouco mais para o lado pessimista do que para o lado otimista, tá? Principalmente porque a taxa de desemprego ela foi de 3,7% para 3,5%. A gente ainda está vendo uma inflação lá nos Estados Unidos muito alta, na casa dos 7,1%, tá? Se não me engano. E o que é importante entender aqui, né? Quando a gente tem essa taxa de desemprego sendo divulgada de 3,7 foi para 3,5, que o Banco Central americano ele está olhando principalmente para a inflação e para a taxa de desemprego. Ele tem duas metas. Uma dessas metas é de manter a inflação na faixa dos 2% em média. E a outra dessas metas é de manter a taxa de desemprego abaixo dos 4%. Só que, como a gente está tendo uma inflação muito alta, então eles vão focar muito mais na questão da inflação do que na taxa de desemprego, que está dentro da meta deles. Se eles começam a ver uma inflação diminuindo e uma taxa de desemprego aumentando, então eles tendem a querer, ao invés de esfriar a economia, igual eles estão fazendo agora, aquecer a economia, né? Fazer um movimento inverso.
E aí isso aqui é uma sinalização justamente para eles continuarem nesse sentido que eles estão agora de esfriar a economia, né? Justamente porque mostra que a taxa de desemprego continua abaixo dos 4%, né? E aí ao invés de aumentar, ela diminuiu. E o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos continua bem resiliente, talvez seja a principal incógnita assim para a gente conseguir acompanhar, né? Óbvio, junto com os dados de inflação que também vão sendo divulgados. E aí, né, apesar de ter essa notícia um pouco mais negativa ali no dia 6, eu agora vou mostrar aqui uma outra tela para vocês, que é a do índice da Nasdaq, né? Apesar disso, ali a partir do dia 5 de janeiro, né, a gente teve um otimismo um pouco maior dos mercados, tá? Mercados tradicionais e mercados de renda variável subindo um pouco mais. Inclusive, isso refletiu nessa alta que a gente viu de agora também no mercado cripto. É, isso daqui também teve muito a ver com alguns dados de inflação que foram divulgados em outras partes do mundo, tá? Principalmente na Europa, por exemplo, e alguns outros dados econômicos que foram divulgados. Isso ocasionou uma alta no mercado financeiro tradicional, porque diminuiu a expectativa do Fed aumentar as taxas de juros em um ritmo mais acelerado, né? Então a gente teve no dia 6 um pessimismo maior, e aí depois disso, ali, principalmente a partir do dia 7, dia 8, a gente começou a ter um otimismo, e aí isso fez os mercados voltarem a subir um pouco mais, tá? No mercado de cripto, como a gente está com essa liquidez muito baixa, por isso que a gente teve várias criptos respondendo de uma maneira muito mais acelerada, né? Subindo ali 200%, 300%, mas não significa que a gente viu uma mudança sólida de fundamentos no mercado cripto, né? As criptos que a gente achava que eram boas, elas continuam boas, e as que a gente não gostava, a gente continua não gostando. É realmente uma questão de um mercado com baixo volume, baixa liquidez, tá? E, né, aproveitando que a gente falou aqui de volume, né? Uma última coisa aqui em macro é que a gente vai ter a divulgação no dia 12 da nova taxa de inflação, né? Ou melhor, nova não, da divulgação da última taxa de inflação lá dos Estados Unidos. Então é uma questão para a gente poder ficar atento, viu, pessoal? Mas aí, aproveitando que a gente falou de volume, vamos falar aqui então daquela corretora que eu tinha citado para vocês, né, que é a Huobi. A Huobi, ela já vinha há alguns dias fazendo algumas movimentações estranhas, ali principalmente envolvendo carteiras do Justin Sun, que é o principal fundador e principal acionista da Huobi, né, acionista, digamos assim, na verdade, principal sócio da Huobi. E também aconteceu uma movimentação de saques muito acelerado da Huobi, tá? Então ela é uma das corretoras que está mais sofrendo com o ceticismo do mercado hoje. Já tinham saído alguns relatórios mostrando que a Huobi ela não está dentro do melhor possível, digamos assim, entre as corretoras. Ela tem alguns riscos regulatórios consideráveis por conta disso. A gente tem um histórico muito ruim por parte da Huobi e por parte do Justin Sun. O Justin Sun, inclusive, que é o mesmo cofundador da Tron, que é a cripto que tinha sido usada lá no caso da FTX para poder retirar capital da FTX, mas que foi um acordo entre o SBF e o Justin Sun, que fez muitos usuários lá dentro da FTX perderam dinheiro, tá? Então a gente não confia na corretora Huobi de maneira alguma. E mostrar aqui para vocês um estudo da Caico que foi divulgado, acho que foi ontem, né, que ele foi divulgado, que ele mostra a perda da Huobi em questão de dominância no volume negociado em corretoras. Aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, deixa eu abrir aqui a imagem de um jeito melhor. Aqui, pronto. Aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, em 2021, aquela parte ali azul bem clarinho que está com 16%, era o domínio de mercado da Huobi, e agora em 2020, quando a gente teve o fechamento de 2022, esse domínio passou de 16% para 4%, tá? Então, uma das corretoras que mais sofreu com uma fragilização, né, nesse sentido, enquanto que isso foi abrindo caminho, né, para corretoras igual a Binance dominarem mais esse mercado para o varejo. E outras corretoras, igual o caso da Coinbase, permaneceram resilientes ali, né? Coinbase, que a gente acha que essa sim é uma das corretoras melhor reguladas, tá? Pessoal, acho que
De notícias aqui, por enquanto era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mandem as dúvidas de vocês aí, que eu vou puxar algumas delas para a gente poder responder, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, uma dúvida do Adriano. Golden e Amazon demitindo prevendo recessão, DCG com risco de falir. Acha que esse ano ainda vai ser um ano de baixa? A gente tem a questão que dentro de algumas semanas vão ter várias divulgações de balanços das empresas lá nos Estados Unidos e logo no dia 12 a gente tem a divulgação de novos dados da inflação, né? Isso aí pode movimentar muito o mercado tradicional, dependendo de como que vierem esses dados das empresas lá dos Estados Unidos, né? Então, dados iguais esses de demissão, dados de investimento que está sendo realizado, né? De capex, do quanto que essas empresas elas estão travando ali investimentos para poderem ter mais retorno no futuro, tudo isso vai impactar. Não acho que a gente tem que ficar tentando acertar, né, e prever como esses dados vão vir, até porque eles já estão sendo precificados pelo mercado, tá? Então a gente teria não que acertar se eles vão vir ruins ou se eles vão vir bons, né? Sendo que a inflação provavelmente vai continuar alta e as empresas elas vão ter resultados não tão bons quanto poderiam ser. Mas a grande questão é se esses resultados não tão bons vão ser piores ou melhores do que o esperado e se essa inflação que vai ser alta vai ser maior ou menor do que o esperado, né? Então é muito complicado a gente tentar fazer um trading de curto prazo, porque o mercado já está precificando esse tipo de dado que vai ser divulgado. Por isso, inclusive, que a gente não faz isso, né? Um dos motivos. Mas sim, pode ser um motivo de que a gente tenha uma recessão mais prolongada para esse ano, sim, né? Inclusive é o que está sendo esperado, apesar de a gente não ter uma noção tão grande de até onde vai essa recessão e da profundidade dela. E sobre a DCG, talvez esse seja o maior dominó que pode cair como consequência daquela crise que começou na Terra Luna, foi parar na quebra da Three Arrows Capital, da Celsius, na quebra da FTX, da BlockFi, né? Todo esse efeito dominó, talvez a DCG seja o último grande dominó no mercado cripto que pode cair, que pode impactar preço, ainda mais com a liquidez tão baixa em altcoins, né? A DCG o Digital Currency Group, é um grande grupo empresarial de cripto, e a Genesis, que é uma das principais empresas deles, está muito mal financeiramente, né? A empresa de empréstimos Gênesis, isso está contaminando a DCG, né? A gente ainda não sabe o quanto que essa contaminação avançou, então se ela é pequena e não vai afetar o grupo DCG, ou se ela afetou muito. E o risco, caso ela afete muito o grupo DCG, é porque esse grupo ele também é dono do fundo de Bitcoin da Grayscale, né? A Grayscale é outra empresa lá do grupo DCG e é o maior fundo de Bitcoin do mundo. Então o pessoal tem medo que aconteça algum despejo, além da Digital Currency Group ter várias outras criptos no portfólio deles. Mas apesar desses dois riscos, né, que fazem com que a gente continue mantendo a nossa estratégia de proteção como ela sempre se manteve, né, para poder se prevenir de quedas no mercado, a gente ainda assim acredita que, olha, ao que tudo indica, parece que cripto está num cenário que está mais pro lado barato do que pro lado caro, né, e são alguns dos bons ativos bem fundamentados que estão em um preço bem descontado, então a gente continua investindo neles, óbvio, com uma confiança que ela é resultado dessa nossa estratégia de proteção, e que inclusive a estratégia de proteção com put está presente lá na carteira perfeita da Mercúrios Pro, né? Igual eu falei, o link para ela está aí embaixo na descrição. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Aqui. Tem o Gala e Lido na carteira em hold. É bom manter ainda? Lido é muito importante se atentar com essa gestão de risco, tá? E Gala, eu acredito que não faz sentido por conta dessa falta de transparência, tá? A Gala é uma aposta, tá? Ela é muito mais uma aposta do que... Acho que não chega... Na minha visão, não chega nem a ser tanto um investimento especulativo, porque a gente tem uma falta de informações tão grandes, né? Então, criptos de ação e investimento com uma alta volatilidade, bem especulativos, criptos pequenas igual a Lido são mais ainda, e Gala Games para mim já viram uma aposta, tá? Eu não teria em carteira, assim como a gente não tem, né? E aqui o Sentinela falando, olha, de olho na Gênesis, né? Exatamente isso, que é a empresa com mais risco ali dentro do DCG, do Digital Currency Group. Deixa eu ver aqui. Bom,
Pessoal, acho que das dúvidas aqui, as principais eram sobre a questão da DCG e sobre essa questão ali de Lido ou de Gala Games, né? Mandem as dúvidas de vocês ou o que vocês querem que a gente traga aí nos comentários embaixo da live, que eu vou com certeza olhar para poder preparar o Cripto Hoje de amanhã. Ou melhor, para preparar o Cripto Hoje de quinta, porque amanhã o Cripto Hoje vai ser com o Danilo e com a Nicole, tá? Então não vou estar presente aqui na live, mas tenho certeza que a Nicole vai fazer um excelente trabalho aí, trazendo o conteúdo para vocês. Quem ainda não deixou o like, deixa aí se essa live foi útil para vocês e até quinta-feira, pessoal.